Fala pessoal, beleza? Tudo certo aí com vocês? Vamos dar continuidade aí a esse assunto, né? Assunto bastante complicado, assunto bastante importante também, né? Eu vou falar hoje para vocês o número 3, tá? Dos elementos climáticos. Lembrando que a gente já viu o número 1, temperatura, e o número 2, pressão, tá? Eles estão dentro dos elementos do clima, né? A gente vai ver hoje o número 3, então, ventos, beleza? Depois eu vou deixar lá para vocês, tá? A tarefinha, né, para poder me entregar, um exercício para poder me entregar. Além disso, eu vou deixar também exercícios extras, como uma forma de aprofundamento do assunto, tá? A ideia é vocês se aprofundarem nisso, porque é um assunto, como eu já disse, né, tantas vezes, é um assunto bem interessante e bem complicado, tá? E com bastante ocorrência também em vestibular, tá? Então, ó, vamos começar ventos, pessoal. A primeira coisa que vocês vão anotar aí de ventos é o seguinte: vocês têm que colocar a dinâmica deles, né? De onde para onde que eles vão, tá? Então pode colocar aí que a dinâmica dos ventos é da alta pressão para a baixa pressão, tá? Então pode colocar AP-BP. Eles vão se deslocar da alta pressão para a baixa pressão, certo? Essa é a dinâmica de deslocamento desses ventos, tá? Lembrando então aqui, ó, os trópicos, no caso, seriam a área de de alta pressão, a linha do Equador seria a área de baixa pressão. Então, ó, alta para baixa, tá? Tem uma dúvida que é muito comum, muita gente fala assim, ah, mas o círculo polar, então, é uma área de baixa pressão, então a temperatura é alta, né? Se a gente, né, pegar essa regra de temperatura baixa, pressão alta, ué, então peraí, temperatura alta, pressão baixa, então significa dizer que nos polos a temperatura é alta? Não. O que acontece? Esses ventos que saem daqui dos trópicos e sobem e vêm para cá, para a linha do círculo, eles vão se chocar com os ventos polares, que vêm para cá. O que acontece? A diferença térmica entre eles é muito grande. Resultado, eles sobem, tá? Eles ganham altitude. Resultado, eles não pesam na região dos círculos. Se eles não pesam na região dos círculos, eles formam uma área de baixa pressão na região dos círculos, tá? Por isso, tá? Porque o peso desse vento é menor. É por isso, exclusivamente isso. Não tem nada a ver com a temperatura, tá? Essa parte foda de vento, né, gente? Porque o que acontece é o seguinte: quando a gente fala de vento, a gente tem as regras para seguir e a gente tem exceções. E tem sim muita exceção. Isso é foda, tá? Eu reconheço. Na hora de pegar para estudar, você fala, caralho, mas de novo uma exceção? Nossa, mas veio outra exceção? Então isso aí acaba sendo bastante complicado. Nesse ponto acaba sendo bastante complicado. Beleza? Mas a ideia aqui, né, é a gente falar, tratar das exceções exatamente para poder tentar explicar tudo isso aí de forma bem completa para vocês. Beleza? Então, não se preocupem com essa exceção aqui. Se preocupem com a parte dos alísios, que a gente vai entrar agora. Então, olha só. Número 3, ventos. Primeiro subtítulo de ventos, nós vamos colocar aí os alísios, tá? Primeiro vamos ver a dinâmica desses alísios, pessoal, tá? Coloca a definição dos alísios. Põe assim, ó, ventos formados nos trópicos. Aí pode pôr entre parênteses, tá? Alta pressão, se quiser colocar a sigla AP, pode ser também, sem problema, tá? Alta pressão, fecha parênteses. Que se deslocam até a linha do Equador, aqui ó, linha do Equador, pode abrir parênteses e colocar baixa pressão, pode pôr a sigla BP, fecha parênteses. Para e vamos lá agora. Para de copiar todo mundo e olha aqui para mim. Olha só, olha aqui para mim não, né? Olha aqui para a tela. Olha só, concorda que na linha dos trópicos a temperatura ela é menor do que na linha do Equador? Eu não estou falando que é frio, não é isso, mas a temperatura é menor do que na linha do Equador, tá? Então, os ventos que formam aqui, eles têm uma temperatura menor e à medida que eles estão indo para a linha do Equador, eles estão ganhando calor, tá? Tá aumentando a temperatura. Toda vez, pessoal, nós vamos ver isso quando falar de umidade, mas toda vez que nós temos mudança térmica, nós temos formação de umidade, tá? O que acontece então?
para vocês poderem completar. Depois do parênteses de baixa pressão lá da linha do Equador, põe assim então, ó, carregando umidade. Carregando umidade. Ah, então é por isso que na linha do Equador chove muito? Exatamente, é por isso que a linha do Equador é uma linha que naturalmente chove muito, porque a gente tem a ação dos ventos alísios, que são os ventos úmidos, que levam essa umidade para a linha do Equador, beleza? Por isso que na linha do Equador a gente tem a Amazônia, a gente tem a floresta equatorial africana, a floresta equatorial do Sudeste Asiático, exatamente por isso, certo? Bom, continuando, pessoal, dentro de alísios, pode colocar a sigla ZCIT, Zona de Convergência Intertropical. Pode colocar o significado aí, Zona de Convergência Intertropical. Vamos pôr a definição de ZCIT. Dá uma olhada. Os alísios na linha do Equador, eles não estão convergindo, ó, não é uma convergência, certo? O que significa essa convergência? Então significa dizer que entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, a gente tem uma área chamada Zona Intertropical. Nessa área da linha do Equador, então, a gente tem uma convergência dos alísios. Então, na ZCIT, pode colocar aí, Zona de Convergência dos Alísios na linha do Equador. Zona de Convergência dos Alísios na linha do Equador. Pessoal, essa área da linha do Equador é uma área ciclonal, tá? É uma área de convergência, uma área de formação de ciclones. O que significa dizer que é essa área ciclonal? É uma área quente, é uma área que tem baixa pressão e é uma área que recebe ventos, ou seja, os ventos convergem para a região, certo? Então, toda vez que a gente falar de ZCIT, vocês vão lembrar de área ciclonal, quente, baixa pressão e que recebe ventos, ventos convergem. É isso aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Olha como que a pressão está abaixando, ó, até chegar na linha do Equador. Isso é uma área ciclonal. Tá? Se quiser até fazer esse esqueminha aí no caderno, beleza? Deu para entender isso, pessoal? Bora? Deu para entender, ninguém vai me responder e eu tô nessa mania de ficar perguntando, né? Força do hábito. Bom, chegando agora na questão dos furacões. Se nós estamos falando de uma região ciclonal, significa dizer que essa região é uma área de formação de furacões, tá? E aí a gente entra, nisso. Vamos fazer o exercício antes, tá? Antes disso. Antes da gente falar de furacões. Caiu na Unicamp ano passado. Olha só. Um dos eixos da bipolaridade escravista que unia a África e a América Portuguesa girava justamente na rota aberta entre as duas margens do mar, por correntezas e ventos complementares. Olha que interessante. Os navios saíam então da África e cruzavam o Oceano Atlântico para poder chegar na América. Tá? Então, ó, na ida, a rota principal seguiu o inverso dos ponteiros do relógio, no sentido dos ventos oeste-leste, certo? Entre o Trópico de Capricórnio e 30 graus e 5 minutos, tá? Então, o Trópico de Capricórnio, 30 graus e 5 minutos. Ele fazia o contrário, tá? Na volta, a rota seguia no sentido dos alísios, né? Então, do sudeste. Então, olha só, na ida, vamos entender. O cara tá aqui na África. Na ida, né? Como ele saía da África, pessoal, ele ia nesse sentido, tá? Então, ó, nesse sentido. Então, ele está indo contra os ponteiros, tá? Só que ele está indo no sentido dos alísios. Se ele está indo no sentido dos alísios, isso facilitava o deslocamento. E é mais ou menos essa pergunta, ó. Explique a direção dos ventos alísios no Atlântico Sul e sua funcionalidade no transporte marítimo, da África para a Ásia. Então, na ida, eles seguiam o sentido dos alísios do hemisfério norte. Por isso que eles iam contra o ponteiro dos relógios. Agora, olha na volta. Na volta, a rota principal seguiu o sentido dos alísios do sudeste, abaixo da linha do Equador. Então, vamos voltar. Então, na volta, eles iam seguir os alísios do sudeste, abaixo da linha do Equador, que são esses aqui, ó, esses alísios aqui. Então, eles faziam esse sentido para poder chegar mais rápido aqui. Eles saíam daqui, faziam isso no sentido horário, para poder acompanhar o deslocamento dos alísios. Eles abriam bem a curva.
Na ida eles faziam esse sentido, na volta eles faziam esse sentido, certo? Acho que deu para entender aí pelo sistema aqui que eu fiz. Então, com base no excerto, respondo a questão. Seria isso. A funcionalidade é que facilitava o deslocamento, já que utilizavam caravelas, que usavam basicamente a força dos ventos. Tá? A letra B eu nem coloquei aqui, porque a letra B é de história. Tá? Então, por isso que eu não pus. Beleza? Ó, esse é direto de ZCIT. Ó. Unesp, ano passado. Ó. Identifique as pressões atmosféricas nas latitudes 0, linha do Equador. Pressão atmosférica no 0. Baixa pressão, linha do Equador. Pressão atmosférica no 30, ele nem colocou aqui os trópicos, hein? O trópico é 23, tá? Tanto Câncer quanto Capricórnio. Mas ele colocou no 30, que seria, né, muito próximo dos trópicos. Então a pressão aqui seria alta, tanto aqui no sul quanto aqui no norte, beleza? Explique a dinâmica da ZCIT e indique uma consequência da sua atuação. A dinâmica da ZCIT é isso aqui que a gente viu, pessoal. É a área de convergência dos alísios, tá? Na região da linha do Equador, tá? E uma consequência da sua atuação é a formação de chuvas na linha do Equador, porque eles transportam umidade, beleza? É isso. Bom, tá até explicado aqui nesse desenho da Unesp. Fechou? Bom, agora sim vamos falar de furacão, né? Eu até esqueci que eu tinha colocado esses exercícios aqui extra, né? Então, olha só, vamos falar de furacão agora, pessoal. Onde que os furacões são formados? Eles são formados numa área de baixa pressão. E eles vão se deslocar nesse sentido, certo? Eles vão se deslocar nesse sentido no hemisfério norte, nesse sentido no hemisfério sul, tá? Então, pode colocar aí, ó, pessoal, que os furacões eles são formados em áreas de baixa pressão. Se é uma área de baixa pressão, é uma área de alta temperatura. E uma coisa, né? Um fator que alimenta o furacão é o fato de ter água quente. Aqui a gente tem água quente, aqui a gente tem água quente, aqui a gente tem água quente, tá? Tem que ter água quente. Reparem, aqui começa a água fria, ele vai se deslocar para o sentido da água quente, que está indo para cá. Reparem, aqui não tem. Ah, mas aqui no Brasil, a corrente do Brasil é quente. Ela é quente, só que ela não é tão quente. Tem um detalhe. Quando a gente fala de correntes marinhas, a corrente do Brasil é esfriada pela corrente de Benguela, que faz esse sentido também, ó, é um ciclo, tá? Essa parte aqui, ó, vira corrente do Golfo, e aqui ela ganha calor na linha do Equador e aqui ela é muito quente. Por isso que aqui tem chance de ter furacão, e aqui no Brasil é meio raro ter furacão, porque ela é resfriada, certo? Nós vamos colocar isso no asterisco, tá? Já eu coloco aí para vocês. Então, olha só, os fatores de furacão: baixa pressão, alta temperatura, região de água quente. Agora é uma porra de um cachorro que tá latindo. Meu Deus, hoje tá difícil. Segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, viu, gente? Já tive que parar uma vez porque vieram entregar coisa aqui em casa. Prova! A prova de vocês, vieram entregar aqui em casa. Bem na hora que eu tava gravando. Eu tive que parar e aí perdi tudo. Bom, o terceiro fator é a questão de ter água quente, tá? Tudo isso alimenta o furacão. Esses três fatores alimentam os furacões. Aí, pode colocar, pessoal, no sentido que ele roda, tá? Então põe assim, ó, no hemisfério norte, os furacões, eles se deslocam, ó, eu tô falando do deslocamento, hein? No hemisfério norte, os furacões se deslocam no sentido horário. No hemisfério sul, eles se deslocam no sentido anti-horário, tá? Coloca isso. Ó, horário, anti-horário, beleza? Esse é o sentido do deslocamento dos furacões, certo? Agora, tem um negócio que é diferente, pessoal, e muita gente confunde. A rotação dos furacões. Pode colocar aí, ó, rotação dos furacões. No hemisfério norte, pessoal, ele rotaciona no sentido anti-horário. É o contrário, a gente viu que ele se desloca no horário no hemisfério norte, mas ele rotaciona ao contrário, é a tal da força centrífuga, tá? Que não me pergunta como que funciona, mas eu sei que é isso, tá? E no hemisfério sul, ele rotaciona no sentido horário, certo? Então, inverte. Para vocês entenderem, isso aqui é o olho do furacão, pessoal. Ó, olha a rotação dele, ó. Tá?
para vocês entenderem. Eu vou deixar um exercício desse estilo para vocês fazerem, hein? Ó, olha no hemisfério sul, pessoal. Olha o olho do furacão, ó. Olha o sentido da rotação dele. Beleza? Então, ó, rotação dos furacões, hemisfério norte, sentido anti-horário, hemisfério sul, sentido horário. Deslocamento dos furacões, hemisfério norte, sentido horário, hemisfério sul, sentido anti-horário. Inverte. Fechou? Beleza? Questão que caiu na Unicamp ano passado. Moçambique foi atingido por aquele ciclone, né? Pegou lá, destruiu o país. Tá? Agora, olha só, a formação de um ciclone requer enorme quantidade de calor na superfície da água, que deve atingir 26,5 graus. A partir do exposto acima, bom, corrente marítima das agulhas foi responsável pelo deslocamento das águas superficiais aquecidas das áreas de baixa pressão situadas no canal de Moçambique. Pois é, corrente das agulhas. Vamos lá. Clima semiárido e desértico no litoral de Moçambique fez com que as águas de sua costa estejam sempre aquecidas. Espera aí. Clima semiárido e desértico teria que ter corrente fria. A gente vai falar de corrente daqui a pouco. Daqui a pouco, assim, numa próxima aula, obviamente. Tá? Os ciclones, então não pode ser, ó, não pode ser corrente quente. Tá? Ó, não pode ser. Sempre aquecido. Os ciclones que atingem o litoral de Moçambique têm origem do encontro das águas quentes do Oceano Atlântico com o Oceano Índico. Pessoal, dá uma olhada. Olha como que mistura a questão de correntes marinhas. Ó, corrente fria do Atlântico, corrente quente do Índico. Ele não colocou isso. Ele colocou água quente do Atlântico e do Oceano Índico. No Atlântico é fria. Inclusive, a gente tem que entender o seguinte. Ó, aqui é o deserto Kalahari. Corrente de Benguela é fria. Ela contribui para a formação do deserto Kalahari. Tá? Eu já vou mostrar no mapa onde que é Moçambique. Por isso vocês vão entender que é a letra A. Tá? D. A corrente marítima de Benguela foi responsável pelo deslocamento de águas aquecidas. A corrente de Benguela é fria. Então a letra A. Corrente de agulha, das agulhas, responsável pelo deslocamento de água superficial aquecida. Dá uma olhada, pessoal. Moçambique está aqui. E essa corrente, que está sem o nome aqui, essa corrente é a corrente das agulhas. É uma corrente quente. Moçambique está próximo da linha do Equador. Então, se Moçambique está próximo da linha do Equador, vamos lá, furacões. Moçambique está próximo da linha do Equador, baixa pressão. Se está na linha do Equador, alta temperatura. E a corrente das agulhas, que é essa aqui, é uma corrente quente. Ou seja, pode ter sim furacão em Moçambique. Foi isso que aconteceu. Questão complicada, porque tinha que lembrar que a corrente das agulhas era uma corrente quente. Beleza? Eu falo que essa parte é foda, hein, gente? Tá? Não é por nada. Deixa eu ver quanto tempo de aula que já deu, gente. 17 minutos, eu vou parar. Eu vou parar, pessoal, porque eu entraria em contraliso. Eu tenho que explicar todos esses três aqui, falar de anticiclonal e tudo mais, e até chegar em formação de deserto. Tá? Eu vou deixar para falar dos contralisos na próxima aula. Paramos aqui nos alisos, então, certo? Ainda vamos continuar dentro de vento, que é o número 3. Alísios morreu então. Paramos aqui. Aula que vem a gente continua e vou falar de contralísios. Tranquilo, pessoal? Valeu aí. Deixarei então as atividades lá para vocês, pessoal. É nóis.